A paz de Jesus, o amor de Maria, a graça do Espírito Santo esteja com você. Meu amado irmão, minha amada irmã, estamos aqui para partilhar a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos. Hoje, vamos trazer a palavra que está em Zacarias, capítulo 7, versículos 11 e 12. Eu me chamo Márcio Sérgio, sirvo no grupo de oração Maria Passa à Frente. Vamos pedir as inspirações do Espírito Santo, a luz própria do Espírito Santo, para nos dar entendimento de sua palavra e para que nós possamos colocá-la em prática. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, ao Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Zacarias capítulo 7, versículos 11 e 12. Eles, porém, não quiseram escutar. Voltaram-me as costas, revoltados, e taparam os ouvidos para nada ouvir. Endureceram o seu coração como um diamante, para não entenderem as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos lhes dirigia pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos indignou-se vivamente contra eles. Palavra do Senhor. Vamos meditar a partir deste capítulo 7 de Zacarias, que nós podemos destacar 2 pontos importantes, dominantes deste capítulo. Vamos contextualizar a partir destes 2 versículos. Primeiramente, o povo estava querendo fazer um jejum que não agradava a Deus. A gente pode pegar todo o capítulo 7 de Zacarias, do versículo 1 ao 14, e a gente pode entender isso. O povo queria jejuar, mas queria fazer um jejum para se autopromover. Queria fazer o jejum do farisaísmo. Queria fazer o jejum da autossuficiência. O jejum para se livrar das suas culpas. O jejum que não agradava a Deus. O jejum para satisfação da carne, em uma perspectiva egoísta. O jejum só tem sentido, meu irmão e minha irmã, quando procuramos obedecer a Deus. A palavra nos diz, no versículo 11 de Zacarias capítulo 7, eles, porém, não quiseram escutar, voltaram-me as costas, revoltados, e taparam os ouvidos para nada ouvir. E aí entra o segundo ponto, a desobediência. O povo queria fazer um jejum somente para se livrar dos seus pecados, das suas faltas, mas não para reconhecer o Deus deles, o Deus que queria ser o Deus deles, o Deus que queria se manifestar na vida deles. E a desobediência
é este segundo ponto. O segundo ponto é aquele povo trazia no coração esta ferida da desobediência. E a desobediência para eles é causa de prisão, é causa de cativeiro. O povo queria cumprir os preceitos, cumprir os cerimoniais, queriam cumprir as regras, mas não queriam viver na fraternidade, na irmandade. É assim como a palavra vai dizer antes mesmo do versículo 11: não oprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro nem o pobre, e não trameis em vossos corações maus desígnios uns contra os outros. A palavra também vai dando algumas orientações antes dos versículos 11 e 12. Julgai segundo a verdadeira justiça. Cada um de vós tenha bom coração e seja compassivo para com o seu irmão. O povo queria cumprir preceitos. Deus queria ensinar a justiça, o temor, o amor. Além de dizer que não aceitava isso, o Senhor foi pedindo claramente que eles fossem honestos, que eles fossem corretos, que eles tratassem uns para com os outros com bondade, com compaixão, né? E ele vai citando as categorias de pessoas, como a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, que eram pessoas desprezíveis naquele tempo, né? E quantas realidades e quantas categorias de pessoas hoje também são desprezíveis aos olhos humanos. Aos olhos de Deus, jamais o Senhor os desprezará. E o Senhor nos pede claramente que nós pratiquemos atos de justiça, que nós pratiquemos atos de bondade, de solidariedade. Em tempos de pandemia, esses atos têm que se sobrepor cada vez mais e sempre. Nós fomos feitos no amor e somos designados para amar uns aos outros. O amor deve prevalecer no nosso meio. O amor deve ser a nossa meta maior. Nós temos que viver o amor para alcançarmos o céu. As pessoas se revoltaram. É verdade. O versículo 12 diz: endureceram seu coração como um diamante, para não entenderem as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos lhes dirigia pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos indignou-se vivamente contra eles. Senhor, dai-nos um coração novo, um coração que se deixa envolver pela graça do Teu Santo Espírito. Um coração sem revolta, Senhor Jesus. Um coração que não fica apegado às regras. Um coração que não fica apegado às cerimônias, Senhor Jesus. Um coração que não fica apegado aos preceitos, Senhor, mas que vai além. Um coração que reconhece que o verdadeiro jejum só tem sentido quando nós procuramos obedecer a Ti, Senhor Jesus. Nos ajuda a praticarmos o verdadeiro jejum. O jejum tem que ser aliado da obediência. A obediência tem que ser aliado do jejum. Jejuemos. Jejuemos sabendo que o jejum que agrada a Deus é aquele que nos faz estarmos no seu caminho. Obedientes ao Senhor, sejamos formados na escola de Maria, que é a escola do amor. Obedientes ao Senhor, sejamos formados na escola daquela que passa à frente, daquela que vai cuidando de todos os detalhes. Porque a consequência da desobediência foi a dispersão do povo.
A consequência da desobediência não é o bem comum. A consequência da desobediência nos faz afastar do Senhor. Não pensemos que isso foi vingança de Deus. Apenas foi a consequência de uma vida de total desobediência daquele povo, de total rebeldia. Quando obedecemos, nós não estamos apenas agradando a Deus, mas estamos construindo uma vida de firme propósito, de fidelidade. Quando desobedecemos, não estamos somente entristecendo o coração de Deus, não estamos entristecendo somente o Senhor, mas estamos construindo a nossa própria desgraça. Qual é a nossa escolha? Obedecer ou desobedecer? A obediência ou a desobediência? Senhor, dai-nos a graça de te obedecer. Senhor, dai-nos a graça de sermos retos nos nossos caminhos. Senhor Jesus, só com a graça do Teu Santo Espírito nós conseguiremos.